bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a mais um webinar da Ablus. Para quem não conhece ainda a Ablus, somos uma associação que defende os lojistas satélites e hoje temos o maior prazer de trazer mais um parceiro para fazer um webinar com assunto imbatível e para representá-lo a F360 convoco nosso queridíssimo Maurício Galhardo. Seja bem-vindo, Maurício. Olá, bom dia, bom dia. Grande honra, orgulho meu aqui de estar podendo estar aqui conversar com o seu público aqui. Falar um pouco de uma coisa que acho que é importante para todos, né? Sobre o planejamento, sobre a preparação aí para o próximo ano. Não só para o próximo ano, mas agora também. Dá para usar muito do que a gente vai falar aqui já para o final de ano, para poder fazer esse final de ano ser bom, né? Black Friday, Natal, essa parte toda que eu sei que para o varejista, de uma forma geral, é uma data muito, muito especial, tem que aproveitar. Maravilhoso, isso mesmo. Galhardo, o nosso público aqui, os nossos lojistas, são franqueados, franqueadores, temos também grandes redes, pequenos também em crescimento, e a gente espera aí realmente que você dê um pouquinho mais aí do todo o seu conhecimento e da sua versão sobre o mercado. Agradeço mais uma vez. Não, eu que agradeço por estar aqui, uma grande honra, como falei. Vamos lá, vamos começar aqui a conversar aqui com a turma aqui, e por favor, olha, a qualquer momento, quem quiser, sinta-se à vontade de abrir o microfone, ou, né, para poder jogar uma pergunta, ou para trazer algum questionamento, que seja para complementar, sempre é bom, sempre é rico, né? E também sintam-se à vontade também para escrever, a gente tem ali embaixo a salinha do bate-papo, né? Qualquer momento, escreve ali, porque aí o pessoal que está assistindo aqui junto com a gente, não só a Fernanda, mas o pessoal também aqui do F360, né, vai mediando também, trazendo as perguntas e a gente vai transformando isso num bom bate-papo. Eu acho que é sempre melhor quando todo mundo participa, tá bom? Mas eu vou trazer aqui algumas linhas, espero que não só conhecimento, ou pelo menos conteúdo relevante para vocês, mas algumas boas reflexões, né? E aí cada um, logicamente, traz para o seu negócio, traz para o seu dia a dia aí, para poder implementar, fazer funcionar mesmo, e com isso buscar resultados melhores, tá bom? Vamos lá. Agora vocês estão enxergando minha tela aqui, né, nessa parceria aqui entre Ablus e F360, depois até trago um pouquinho, né, da plataforma F360, mas aqui o objetivo é a gente falar do conteúdo mesmo, e a gente mostrar caminhos para melhorar resultado. Então, eu já vou abrir aqui dizendo para vocês, é a pergunta que eu sempre coloco no começo de todas as minhas aulas, eu falo assim, quem aqui gosta de dinheiro? E, normalmente, todo mundo já levanta a mão, todo mundo diz, é comigo mesmo, né? E quando eu falo, quem aqui gosta de ganhar dinheiro? Aí mais gente ainda fala, não, aí também está comigo. Mas quando eu falo assim, quem aqui gosta de produzir dinheiro? O to make money, como eles falam lá fora, né? O gerar dinheiro, gerar resultados. É disso que a gente vai falar. E para isso, para a gente poder entrar nesse to make money aqui, a gente vai passar por alguns caminhos, vamos passar por algumas reflexões, para que a gente possa, lá no meu praticamente último slide, deixar para vocês meio que um guia para vocês poderem montar um bom planejamento. Pelo menos os grandes pontos que eu vejo aqui seriam importantes para que você possa fazer um bom planejamento, tá? E isso dá para ser usado recorrentemente. Planejamento não é só para o próximo ano. Como eu citei, você pode fazer um planejamento, de repente, para a sua próxima coleção, você pode fazer um planejamento para o seu próximo ciclo, dependendo do seu negócio, que de repente você divide aqui em ciclos, em coleções, ou em estações, o que seja, dá para ir dividindo também, e logicamente que planejamentos menores, de menor prazo, normalmente a gente tem uma veracidade, um acerto melhor, então é importante também entrar nisso. Bora lá, para falar de planejamento aqui 2022, mas não só 2022, né? Eu sou o Maurício Galhardo, trabalho com o mercado de franchising, principalmente finanças, né? Estou nesse mercado há 22 anos. É um grande prazer. Trabalhei em 2 redes de moda como gestor, trabalhei em diversas consultorias também. Hoje tenho, dentro dos meus negócios aqui, eu tenho uma empresa chamada FF Cube, que é uma empresa de capacitação, onde eu ensino finanças, onde eu trabalho gestão de uma forma mais ampla aqui para franqueados, para lojistas, para varejistas, né? Tanto
franqueado quanto franqueador também, né? Tem uma sócia nessa minha empresa, na FF Cube, que é a empresa de capacitação, que trabalha, que é a Débora Simões, uma especialista também, que trabalha com a parte mais de vendas, com a parte de gestão humana, né? E a gente acaba fazendo essa dupla aqui para poder levar ao varejo aí conhecimento não só financeiro, tão técnico, mas também muito de vendas, de comercial, né, nessa pegada. Eu também sou sócio, tá, de uma rede franqueadora, sou sócio da rede Sucão, uma rede de alimentação saudável, uma rede com 30 e poucas lojas aí. Quem é da região de Campinas, principalmente, tende a conhecer mais, porque a grande concentração das nossas lojas está nesse local, tá bom? Está na região de Campinas, embora tenhamos unidades aí também no Rio Grande do Sul, Paraná, e assim Rio de Janeiro, e aí por aí vai, tá bom? Mas vou tentar trazer aqui para vocês algumas reflexões. Sou engenheiro, sou uma pessoa que gosta de números, mas eu prometo aqui que nesse bate-papo eu não vou abusar, não vou nem usar a calculadora, tá bom? Que é para justamente a gente brincar e entender os principais movimentos dos números aqui, e não só dos números, né? Movimentos que cada empresário pode fazer para ter uma visão melhor, para se preparar para o que vem e, com isso, poder aproveitar o máximo possível dos seus resultados. Bora lá. Essas são empresas que eu atendi nos últimos 2, 3 anos, né? E tenho um orgulho de estar dentro desse varejo que eu gosto tanto. A gente brinca que quando a gente cai para dentro do varejo, a gente não sai mais, né? Porque ele é fascinante mesmo, né? Com vários negócios que trazem muita satisfação, muita alegria, né? Então, também dinheiro, por que não, né? Mas que trazem bons negócios aí. Então, essas são algumas empresas que eu atendi, fora aquelas várias outras, como eu citei, nos meus 22 anos aí de carreira, especificamente de franchise, né? Fora tempo de engenharia e outras coisas, que aí eu já deixo para trás lá, mas eu digo assim dos tempos de hoje. Bora lá, para a gente começar nosso bate-papo aqui, eu quero trazer uma frase que eu costumo repetir muito, né, para alunos e para pessoas pelas quais eu converso. Eu digo que comportamentos da pessoa física tendem a ser repetidos na pessoa jurídica. Eu quero dizer que antes da gente ser CNPJ, a gente é CPF. Tá? E a primeira provocação que eu quero trazer aqui, que nós somos indivíduos. Né? Se você pegar e escrever aí no pedaço de papel a palavrinha indivíduo, você vai ver que, na verdade, é a soma de 3 pequenas palavras. In, prefixo in, que quer dizer não. Então, quando a gente coloca o in na frente de uma palavra, a gente muda, né, o sentido e passa a ser o inverso, né? Inverso. Então, in quer dizer não. Divi quer dizer dividir, né? Dividir. E duo quer dizer 2. Então, se nós somos indivíduos, nós somos seres não divisíveis por 2. Então, essa história linda, né, que todo mundo fala por aí de, olha, uma coisa é da porta para fora, outra coisa é da porta para dentro. Quando eu vou trabalhar, eu viro a chavinha e esqueço as coisas lá de casa. E quando eu chego em casa, eu viro a chavinha e esqueço as coisas lá do trabalho. Desculpa, isso não dá, não acontece. Só se a pessoa for muito bipolar, tá? Brincadeiras aqui, para poder entender que nós somos pessoas físicas. Então, é difícil realmente a gente tocar, às vezes, uma empresa quando eu estou com problemas pessoais, quando eu estou com dificuldade, de repente, lá com os meus filhos, entre outras coisas. Então, é importante a gente entender. E a gente entender, sim, que é importante separar para que uma parte não influencie tanto na outra, mas entender que tem certas questões que são nossas. Eu, por exemplo, Maurício, né, eu sou uma pessoa metódica, assim, eu digo assim, desde garoto, né, gostava sempre dos números, gostava sempre da pontualidade, né, eu tenho essa coisa comigo, cresci com essa cultura, mas isso é uma coisa que eu sei que é minha também. E sabendo que é minha, eu tenho que lidar com isso para entender o quanto demais, em excesso, pode ser ruim para os meus negócios, né? Ou quanto de menos também pode ser ruim, assim por diante, né? E o quanto pode ser bom, quanto eu posso usar. Então, a primeira provocação que eu quero trazer assim é uma autorreflexão, que a gente pare para olhar para dentro e fala assim, como eu sou? Né? No meu caso, eu, Maurício, eu sou um pouco sistemático, eu tenho que tomar cuidado com isso, porque às vezes na hora de passar uma tarefa, né, para um funcionário, para uma pessoa do meu time, eu acabo sendo muito direto, muito objetivo, muito reto, e às vezes eu não estou dando a oportunidade da pessoa do outro lado ali crescer e tudo mais. Então, são coisas minhas, né? Por outro lado, né, eu, com a parte de números, eu sou uma pessoa que gosto, que me dedico, que foco. Agora, por outro lado também,
eu não sou tão comercial. E eu tenho que aprender sobre isso, entender que se no meu negócio eu preciso, né, de um apelo comercial, de repente eu vou ter que melhorar, vou ter que trabalhar isso, ou eu vou ter que buscar gente boa para fazer parte do meu time e complementar aquilo que de repente eu não sou tão bom. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente vai falar de planejamento, a gente vai falar de futuro. E para falar de futuro, primeiro eu preciso entender o que eu sou e aonde eu estou. Então, partindo desse princípio, desse primeiro ponto base aqui, né, eu, por exemplo, na minha empresa de treinamento, eu sei claramente que para poder fazer negócio, para poder ampliar minhas coisas, né, eu tendo uma sócia que cuida dessa parte comercial, por ser nato dela, por ela curtir, por ela vender por natureza, vamos dizer assim, facilita para mim. E automaticamente a gente tem esse bom entrosamento para poder entender aqui de negócio aqui, quem é que pega em qual parte, quando ela tem que fazer uma proposta, por exemplo, para um determinado cliente, eu falo, opa, deixa que é comigo, porque aí a questão de preço, de precificação, de margem e tudo mais, eu consigo trabalhar um pouco melhor. Então, eu acho que aqui, na primeira reflexão, se você tem um sócio, se você tem uma sócia, né, ou se você toca esse negócio sozinho, né, com quem você divide esses atributos dentro da sua empresa? Por quê? Porque esses atributos costumam ser os seguintes, né, dentro da gestão normal de um negócio. Estou falando primeiro de uma forma mais ampla, para depois fechar para o planejamento. Normalmente, a gente acaba precisando entender números, precisando entender finanças, que é uma parte mais racional, mais, vamos dizer assim, a gente brinca sem coração, né, mas tem coração sim, mas eu quero brincar aqui que às vezes para tomar a decisão financeira é baseado em números, é baseado de uma forma precisa no que eu tenho ali na planilha, nos dados, né? Eu tenho que trabalhar também uma questão muito de pessoas, né? Uma questão que é mais emocional, que é mais de intuição, que é mais assim, eu estou sentindo que é melhor fazer isso porque meu time vai... E tem coisas que às vezes não dá nem para explicar, de tanto que a questão do, vamos colocar assim, do relacionamento mesmo, com time, com parceiros, com fornecedores, o que seja, né? E gestão de pessoas é algo extremamente importante e, ao mesmo tempo, extremamente desafiador, porque cada pessoa requer, vamos dizer assim, algumas pequenas diferenças, vamos ver, no modo de tratar, no modo de levar, no modo de conduzir, né? No modo de gerir e assim por diante. E também, logicamente, não adianta só ter uma empresa bem estruturada financeiramente, com gente engajada, gente preparada, gente treinada mesmo ali, vamos lá, vamos que vamos, se não vender, né? Se não vender, se não fechar negócio. A gente costuma dizer que esses são os 3 principais, vamos colocar assim, pilares, né, dentro da gestão de um negócio. Se você é franqueado, se você é franqueador, se você tem o seu pequeno varejo, o que seja, você vai ter que pensar nesses três pilares aqui, não tem jeito. E para pensar nesses 3 pilares, talvez até no seu negócio, possa até ter um 4º pilar mais técnico, um pilar, de repente, olha, Maurício, eu sou da área de moda, na minha parte tem a questão da coleção, a questão do glamour da peça. Cara, talvez tenha um 4º pilar aqui que tem que ser estudado, tem que ser replicado, tem que ser ensinado para as meninas que trabalham comigo também, para que elas se tornem melhores vendedoras, conhecendo, né, o produto, conhecendo a moda, conhecendo a tendência. Estou pegando um exemplo qualquer. Então, esses 3 pontos aqui são importantes. Mais uma reflexão que eu quero trazer para vocês é: qual dos 3 vocês são bons? Por que qual dos 3 vocês são bons? Porque se alguém chegar e falar, Maurício, modéstia à parte, eu sou bom nos 3, desculpa, nem Padre Quevedo, né, vai dizer assim, olha, isso não existe, né, como a gente brincava, né, tadinho do Padre Quevedo lá, mas a brincadeira aqui de entender aqui o seguinte, olha lá, qual dos 3 eu sou bom? Porque se eu sou muito bom na parte de vendas, na parte comercial, eu tendo a estabelecer boas metas, metas desafiadoras, ajudar meu time a chegar nessas metas. Mas o quanto eu consigo entender se o que eu estou vendendo está, de fato, gerando resultado financeiro? Ou o quanto que eu estou vendendo aqui está, de fato, gerando o engajamento, a motivação, ou eu estou acabando com o meu time aqui para poder fazer a meta? E assim vai, né? O quanto eu sou um bom líder de pessoas dentro da minha empresa. Se eu sou um bom líder de pessoas, o quanto eu consigo também fazer com que essas pessoas vendam, gerem negócio, porque é para isso que a gente precisa fazer as coisas girarem, né? Se não, como eu falei, se tiver um bom time maravilhoso, mas não fechar negócio, a gente não vai conseguir avançar. Ou ter um time maravilhoso, só que lá no financeiro as contas ficam caras e não fecha. Então a brincadeira aqui de entender qual é o melhor equilíbrio.
tá? E já dizendo, como não existe, né, de uma forma geral, não existem esses 3 pontos de forma muito forte numa pessoa só, talvez você vá precisar de apoio, talvez você vá precisar de ajuda, ou talvez você vai ter que se desdobrar aqui durante um tempo, enquanto de repente a sua empresa ainda é pequena, fazendo alguns desses pontos que você ainda não gosta ou não está tão bem preparado. Mas esse é um ponto que você tem que ter consciência para poder entender que assim, pô, Maurício, eu não sou bom em finanças, eu não gosto de finanças, mas eu sei da importância. Então, no início, você vai fazer, depois, lá na frente, talvez você traga um analista para trabalhar contigo, e essa pessoa vai fazer aquela parte mais operacional, de contas a pagar, contas a receber, conciliação de banco, sei lá, alguma coisa assim, para poder te deixar mais livre, mas toma cuidado. Você é o gestor, você é o dono, você é o franqueado, você tem que estar à frente, entendendo esses números. Tudo bem? Por que eu estou trazendo essa parte de gestão? Porque isso é base para a gente poder falar de planejamento. E a gente diz que para poder fazer as coisas girarem bem, são 3 passos, vamos dizer assim, que eu sempre costumo chamar aqui de 3 As. O primeiro A, que é o A do acesso, que é o A do ter os números, né, acesso aos números do meu negócio. E eu digo isso porque quando eu vou fazer planejamento dentro das empresas, quando eu vou conversar com empresários, normalmente eu chego e falo assim, vamos lá, que números você já tem prontos aqui, que relatórios a gente pode já emitir, e muitas vezes você se depara com empresários, empresárias que não têm os números, simplesmente porque não coletam, porque deixam passar, porque não anotam, porque não registram isso num software, ou de repente numa planilha, ou até num papel, qualquer que seja. Então, mais uma dica importante aqui, como está o meu acesso aos números? Se eu precisar saber algum número do meu negócio hoje, número passado, eu tenho. Por que isso? Se eu quero falar de planejamento, eu preciso entender o meu passado. Eu preciso entender os números que eu já consegui realizar. Porque esses números vão me dar base para poder fazer um planejamento aqui não só desafiador, mas possível, né? Possível de ser realizado. Porque não adianta simplesmente ficar chutando o futuro. Então, primeiro ponto, ter acesso a números e ter bons acessos. Maurício, pô, no meu negócio os acessos não são tão bons. Então, pensa nisso, pensa como estão os lançamentos lá no seu PDV, no seu ponto de venda ali, né? Na hora que você vende lá para o seu cliente, né? No seu software ali, é tudo registrado, é tudo lançado direitinho. Não, Maurício, não é. Então, vamos melhorar isso. E seus inventários, seus controles de estoque? Não é tão legal, o pessoal tira, não registra. Então, toma cuidado, porque você pode estar sendo aí furtado, roubado. Então, tem que lançar. E você consegue ter um bom banco de dados? Então, esse é um ponto para você guardar aí. Legal, Maurício. Não, eu tenho os dados, eu acho que eu tenho bons dados na mão aqui, se eu precisar puxar um relatório, coisa desse tipo, eu consigo. Legal. Então, a partir do momento que você tem bons dados, analise esses dados. E aqui é outra provocação. Quanto tempo por dia, por semana, por mês, você, como gestor, como gestora, né, do seu negócio, dedica analisando esses números? Por que eu estou dizendo isso? Porque não adianta só ter os números e eles ficarem lá guardados dentro do meu software. Eu tenho que dedicar tempo para entender, para interpretar, porque no momento que eu paro para olhar esses números, eu vejo possibilidades de melhoria. Eu estou falando de gestão aqui, tá, gente? De uma forma muito básica. Mas para a gente entender que se eu quero melhorar alguma coisa, qualquer que seja, e eu sei que todo mundo aqui quer melhorar seus negócios, primeiro, tem os números. Segundo, analisa. E quando eu falo analisar, compare. Pegue os números dessa semana, compare com da semana passada. Pegue os números desse mês, compara com o do mês passado. Pega os números da sua loja, de repente compara com os números da loja do concorrente. Mas, Maurício, meu concorrente não vai abrir os números dele para mim. Depende. Se você é franqueado, por exemplo, você não vai ter um concorrente, mas você vai ter um outro franqueado que tem um negócio assim como o seu, usa seus números para comparar com os números do colega que está numa outra praça, num outro shopping, numa outra cidade que seja, mas que é da mesma marca. E isso você tem acesso através do seu consultor de campo, através da sua estrutura de franchising, caso você seja franqueado. Não, Maurício, meu negócio é pequenininho, eu ainda sou um varejo pequeno, independente, sozinho. Tá bom, faz pesquisa de mercado. Vai na loja do seu concorrente, ué. Manda alguém lá na loja do seu concorrente, mas para espionar? Não, para conversar, para conhecer, para entender. Tem certas informações que a gente pega rápido só de conversar com o vendedor, né? E é legal ter esse tipo de informação para poder pensar na minha análise também aqui, e com isso poder ir para o último ponto dessa minha introdução aqui, que é a capacidade de decidir, né? Eu vejo por aí gente decidindo de várias formas.
né? E costumo brincar até que tem 3 estágios de decisão dentro dos empresários no nosso Brasil. O primeiro deles faz esse processo aqui todo, né? Esse processo de entender informação e tudo mais, utiliza um processo bem comum até, acho que todo mundo já ouviu falar de um processo chamado chute. Já ouviram falar de chute? Tá? Parece brincadeira, mas a gente até está estruturando esse chute. A gente diz que chute é uma sigla. Chute é o cálculo hipotético universal da tentativa empresarial. Ou seja, me desculpe o termo aqui, mas não quer dizer nada, a pessoa vai achando, vai fazendo, e tem gente que até consegue ir bem, porque chuta bem, porque tem uma boa impressão de mercado, porque está descolado ali, pegando informação ali do que está acontecendo, e não é um chute de olho fechado. Está cheio de gente por aí chutando. Não é o que a gente espera que vocês façam, porque o chute tende a ir errado. Até ele se tornar um bom chute, vamos dizer assim, ele vai precisar ir para um segundo estágio. E esse segundo estágio, a gente brinca que é o feeling. Já devem ter ouvido falar do feeling. O que é o feeling? Eu digo que o feeling, aqui com bons termos, aqui é um chute gourmet. Né? É um chute com sacada, sabe? Com varanda, sabe aquela coisa? Chute com churrasqueira na varanda. Hoje se vende muito isso. Né? O que é isso? Ele é um chute melhorado, né? Onde você tem o chute, onde você não sabe muito bem, deixa eu ver, manda ver, só que ao mesmo tempo também você tem um pouco do feeling, né? Que está misturado aqui, o feeling engloba o chute, que é um pouco da sua experiência. De repente você está nesse seu mercado há 5 anos, há 10 anos, de repente você trabalha junto com os seus pais, de repente com gente que já está nesse mercado há muito tempo, de repente você tem um gerente dentro da sua loja também, que tem 10 anos de mercado aí, pô, não dá para desprezar, isso é conhecimento, isso é experiência. E essa experiência faz com que não seja um chute puro, passe a ser um feeling, né? Eu acho, só que não é só um achismo, é um achismo, né? Um sentimento em cima de experiências prévias. Só qual é o grande ponto? Terceiro estágio, eu digo que é o melhor de todos, é fazer a gestão com essa base do que eu estou trazendo aqui, que a gente chama trabalhar em cima de números. Também em cima de feeling, também em cima de achismo, também em cima de conversar com pessoas e pegar percepções de pessoas também, do meu cliente, do meu funcionário, mas principalmente ter números à mão, porque algumas decisões são tomadas de forma errada porque o empresário não tinha o número, ou porque ele não gastou tempo, vamos dizer assim, pesquisando, olhando, porque se ele tivesse pego lá os números dele e analisado e parado 5 minutinhos, ele tinha percebido que talvez aquele não fosse o melhor caminho. Então, para fazer esse caminho. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente vai falar de planejamento, e na hora que você faz o planejamento, se você não tiver essa estrutura para acompanhar o seu planejamento vai ser só uma, vamos dizer assim, um highlight, uma visão do futuro. Só que não é isso só que a gente quer a visão do futuro, mas a gente quer que o futuro se realize em cima do que você escrever no seu planejamento. Por isso, pensa aqui um pouquinho nesse processo de gestão, né? Se pergunta onde você quer chegar, você tem números consistentes, você sabe analisar, você dedica e você vai ficar em cima. Porque se você vai ficar em cima do seu planejamento, já te garanto uma coisa, seu planejamento já tem muito mais chance de acontecer do que, de repente, um planejamento maravilhoso que o seu concorrente fez, mas vai ficar guardado na gaveta. Se você ficar em cima do seu planejamento, olhando, acompanhando, vendo que você acertou e o que você errou, as suas chances já aumentaram exponencialmente para que você realize aquilo que você quer. Afinal de contas, você não está só fazendo aquele esforço de ter aquele highlight, aquela visão do futuro. Você está caminhando, né, nas pedras ali, abrindo o caminho do futuro que você quer. É bem diferente do que simplesmente pensar ali, ter aquele insight, escrever tudo numa planilha ou escrever tudo dentro de um computador e falar, tá aqui o meu planejamento. Desculpa, seu planejamento tem que estar no computador, tem que estar onde for, mas tem que estar em você, para que você possa ir acompanhando, falando, opa, calma aí, desvio de rota, muda, não muda, altera, replaneja, é um processo cíclico. Tá bom? Saiba que as suas decisões, né, são as suas decisões e não suas condições que determinam lá aonde você vai chegar, né, o seu destino. Então, aqui é importante dizer o seguinte, que decisões? Então, só de vocês estarem aqui nesse bate-papo, para a gente poder falar desse assunto, já vou dizer, vocês já estão à frente, porque tem gente que foi convidada para estar aqui e não veio. Tem gente que foi convidada para poder falar de planejamento, para poder falar de como melhorar seu negócio e não veio. Então, vocês já estão à frente, vocês já tomaram uma decisão, que é estar aqui com a gente para poder falar desse assunto, para poder pensar nesse assunto,
para poder refletir caminhos para o seu negócio. Parabéns. Agora a gente tem que dar mais um passo. Agora a gente tem que fazer. Legal. Porque tem gente que não veio, né? E, logicamente, não vai nem ter acesso, de repente, ou pode até ter acesso a esse conteúdo posteriormente. Vocês que estão aqui já estão tendo em primeira mão. Então, vamos lá. Primeira reflexão, né? Como é que você faz seu plano? Anualmente, semestralmente, mensalmente, né? De quanto em quanto tempo você dedica, né? Um tempo para poder olhar o seu negócio. E aí sim, para você poder verificar se aquilo que você idealizou está acontecendo ou não, mas também para poder fazer os desvios de rota e pensar o seguinte: opa, à frente eu quero isso, à frente eu quero que mude isso. Deixa eu fazer de uma forma mais simples aqui para vocês, para a gente não ter que entrar numa parte tão financeira, porque não precisa ainda. Primeiro planejamento é o planejamento comercial. E esse eu espero, acredito, que vocês tenham. Quem é, de repente, aqui franqueador, pode ter um planejamento, uma meta comercial de venda, por exemplo, de novas franquias. Ou de meta, né, de volume de faturamento com as franquias existentes, para poder ter um atingimento de royalties, que seja. Quem é franqueado, quem é lojista, né, quem está aqui no dia a dia do varejo, aqui operando mesmo, atendendo o cliente ali, tem que ter, e não é uma coisa assim de seria legal ter, tem que ter alguma meta comercial. Então, quanto eu vou vender este mês? E aí, vou dividir, né? Assim, não, posso primeiro pensar, e para esse planejamento anual, é importante que a gente tenha essa visão. Quanto que eu vou vender em 2022? Mas antes disso, né? Como eu estou vendendo outubro de 2021? E como você faz essa divisão? Em que você olhar esse número grande, trazer para a realidade e ir fatiando, né? E aí, nesse fatiamento, você já ir olhando, atingir, não atingir, por que não atingir? Porque se está atingindo, está legal, estou conseguindo colocar um número que é factível, estou realizando, gente, não tem outro caminho, é premiação, sabe? É festejar, é comemorar cada vitória. Agora, se não tiver, tem que buscar alterações, tem que buscar ajustes. Parece básico, eu sei que é básico, ou parece óbvio demais o que eu estou falando aqui para vocês, mas, infelizmente, grandes varejistas aí não têm esse nível de acompanhamento. E se não fazem esse nível de acompanhamento, o planejamento é só uma folha de papel escrita em algum momento no passado. Por isso é tão importante que a gente faça, né? Você faça esse plano para 2022, e aí deve ter gente se perguntando, mas Maurício, é o momento? Porque a gente está em outubro, 2022 é daqui 2 meses, tá? E normal, de repente, a gente acabar o ano para depois planejar. Não sei se é tão normal assim, porque agora, 2021, ou final de 2021, tem coisas extremamente importantes que você vai ter que pensar para que 2022 possa acontecer. A primeira delas é que 2022 começa em janeiro. Então, se começa em janeiro, não adianta eu querer planejar em janeiro. Talvez eu já perdi um mês aí. Ah, mas Maurício, janeiro é fraco. Janeiro não vende bem mesmo. Janeiro é tranquilo. Tá bom. Eu, particularmente, acho que tem outras coisas, eu vou mostrar aqui no nosso bate-papo, que se você começa a planejar antes, né, automaticamente você está aumentando as suas chances de sucesso. Só que tem uma coisa importante também. Quanto antes eu planejo, maior a minha chance de erro também. Porque eu estou planejando com muita antecedência, ou com alguma antecedência, e aí não estou tão perto do que está acontecendo ali no dia a dia. Verdade. Mas eu acho que pelo menos você ter a visão do ano já te ajuda. Nem que você já marque na sua agenda aí uma data lá em junho ou em julho para fazer uma revisão do seu planejamento do segundo semestre. Por que isso é importante? Porque aí você vai fatiando, como eu citei para você agora há pouco. Tudo bem até aqui? Pessoal, perguntas, dúvidas, questões, por favor, vem comigo, tá bom? Senão eu vou contando. Vamos lá. Ó, trazendo para vocês aqui algumas questões que acho que são importantes. Quando a gente fala de pensar o planejamento de uma empresa, eu, particularmente, não vejo caminhos diferentes a não ser pensar em, pelo menos, né, e aí eu estou falando, puxando os números de uma empresa, eu acho que a gente pode ter relatório de vendas, né, e meta de venda, e dividir as vendas do meu time ali por ticket, com ticket médio, PA, taxa de conversão, todos aqueles indicadores. Quanto mais indicador você colocar, né, para poder medir, indicador serve para indicar, para medir, né, as pessoas,
né, a semana, o dia, o produto, que seja, melhor. Porque conforme você vai vendo os indicadores, isso vai vindo aos seus olhos e dizer o seguinte: esse produto realmente não funcionou tão bem quanto eu gostaria. Ou esse vendedor, né, não está performando tão bem quanto deveria, talvez porque está vendendo com ticket médio baixo. Então, como é que eu faço para melhorar o ticket médio deste vendedor? Então, assim, trabalhar indicadores é base, né, simples para a gente possa melhorar. Mas existe um relatório muito comum no varejo, que é o DRE, ou DRE. Eu brinco que quem está aqui do Rio de Janeiro para cima é DRE, São Paulo para baixo, DRE. Brincadeira, lógico. Né? O demonstrativo de resultados do exercício, que nada mais é do que uma planilha básica, né, que as pessoas normalmente consolidam mensalmente para verificar resultado do negócio. E eu trouxe uma aqui de uma empresa, por sinal, de uma empresa de moda. Essa aqui é de uma empresa de moda, tá? Onde ela tem lá as vendas de um período. Então, isso aqui é uma loja, tá? Que num mês vendeu 202 mil. Isso aqui é venda, só toma esse cuidado. Vendeu, não quer dizer que recebeu ainda, tá? Porque aqui eu estou fazendo em regime de competência. Eu estou só olhando a estrutura do negócio, para ver se o negócio está parando em pé. Se o negócio para em pé, se o negócio se mantém com bons resultados, legal, aí é uma questão de fluxo de caixa que eu já falo lá na frente, aonde o dinheiro vai chegar, quando ele vai chegar, tá bom? Mas aqui, ó, essa operação vendeu 202 mil, teve lá um CMV, não vou entrar muito no detalhe, mas só para dizer, o CMV é o custo da mercadoria vendida, não é a compra, tá? Não é o pagamento dos boletos, isso aqui é o custo dessa mercadoria que foi vendida por 202 mil. Então, eu vendi 202, esta mercadoria que eu vendi por 202 me custou 94 mil, e eu cheguei aqui num CMV, quer dizer, um custo de mercadoria vendida de 46. Opa, se eu pensar aqui o 100%, que é tudo que eu vendi no mês, menos 46%, que é o que teve da mercadoria aqui, já me sobrou o que aqui? 53,3, é isso aí, alguma coisa assim, se eu não errei na conta aqui. Ou seja, quase metade do que eu estou vendendo, eu estou utilizando neste exemplo meu aqui para comprar a mercadoria. Então, aqui já acende uma luzinha, falando quanto esse custo de mercadoria é importante. Agora, não só isso, qual é esse percentual aqui no meu negócio? Mais uma vez, se eu sou franqueador, pede para os seus franqueados, os DREs, busca para os seus franqueados, ajude o seu franqueado a pegar essas informações de CMVs aqui. Por que isso? Porque aí você vai conseguir ter parâmetro para poder repassar para os seus franqueados mesmo os números ideais. E, mais uma vez, ideal é que está na ideia, tá? Mas você vai ter os parâmetros, os números melhores, de dizer o seguinte: lojas de shopping com faturamento acima de 100 mil, normalmente o CMV fica, estou chutando aqui, de um exemplo qualquer aqui, fica entre 45% e 48%. Pronto, quer dizer, se é isso, estou chutando aqui, essa loja está dentro de um percentual de CMV adequado. Show. O que é importante? Porque na hora que você começa a fazer comparação, que é aquilo que eu falei lá no início, você começa a ter base para saber o que é bom, o que é aceitável, no bom sentido da palavra aqui, mas no que é lucrativo, no que pode te gerar lucro. Por quê? Porque se chegar com uma loja aqui, dessa mesma rede, né, ou um negócio aqui, né, qualquer, que gere aqui 55%, eu, na hora que fechar o primeiro mês, eu já vou olhar e falar assim, pô, 55, era para ter dado, sei lá, no máximo 48. Já está 7 pontos percentuais a mais. Tem algum problema aqui. Ou tem alguma questão aqui, não quer dizer que seja problema. Pô, é muito produto vendido com desconto, então o custo da mercadoria é o mesmo, só que o valor de venda caiu. Então, muito produto vendido com desconto, em janeiro vai acontecer isso, vai subir esse CMV. E assim vai. Tá? E assim por diante. Eu não vou ficar entrando em cada linha. Mas o grande ponto é a gente conseguir ter a visão geral do negócio. Quanto vendeu, quanto teve de custo de mercadoria, quanto pagou de imposto em média, vou falar mais sobre isso daqui a pouco, quanto gerou de comissão, aqui, custo de cartão, que seja. Essa parte de cima aqui, normalmente, eu estruturo com os gastos variáveis para cima, e aqui para baixo a estrutura fixa do negócio. Então, aqui, sei lá, o custo de ocupação, quanto que eu estou pagando para o shopping, quanto que eu estou pagando de manutenção, de água, luz, entre outras coisas. Meu custo de pessoal, meu time, ó, nesse caso aqui, o custo de estrutura, de pessoas, eu só deixei o Prolabore separado, já falo dele.
Tá dando 12%. Nessa rede aqui, ou nesse negócio, 12% gastar com pessoas. É muito? É pouco? E aí você vai tendo esses parâmetros. Mais uma vez, esses parâmetros aqui se chamam análise vertical. É você olhar o número com relação a faturamento. Então, cada um desses números com relação ao faturamento de um período. Analisar isso mês a mês, extremamente importante. Você vai perceber que tem números que quase que não mudam e tem números que mudam muito. E aí você vai acompanhando por que eles mudam, né? O que eu posso fazer. Estou falando aqui muito mais de acompanhar, porque na hora que eu falo de planejamento fica fácil, eu já sei como fazer ele acontecer. Entre outros aqui, ó, o Prolabore, o valor base que eu uso, né, para pagar o meu custeio, né, como dono do meu negócio. Isso, logicamente, se eu trabalho no negócio. Mas, Maurício, eu não trabalho no negócio. Você não trabalha no negócio, você pode ter o Prolabore só que o contador pediu lá, só para ter um número aí. Mas estou partindo do princípio que é um Prolabore de acordo com o negócio. Pró pelo, labor, trabalho. Então, o valor pelo meu trabalho, uma vez que eu sou dono e estou trabalhando dentro dessa empresa, tá? E aí cheguei aqui, aqui o termo, acabei colocando EBITDA, mas não seria o correto, que seria colocar como resultado operacional, ou resultado do negócio, deu 20 mil de resultado. Vai ter gente que vai lá e falar, pô, deu 20 mil. Pô, Maurício, mas eu fui lá no banco, o dinheiro não está lá. Não está mesmo. E por que não está? Porque garanto que esses 202 mil que você vendeu aqui, você não vendeu à vista. Você vendeu parcelado, jogou no cartão, esticou, e aí você tem esse dinheiro? Tem. Só que esse dinheiro está lá esticado nos seus recebíveis de cartão. Pergunta, você consegue ver isso? Você acompanha isso? Né? Outra questão importante, você faz o acompanhamento dessas contas para saber se, por exemplo, sua administradora de cartão está cobrando aquilo que foi negociado, a taxa correta, né? Se você precisar de uma antecipação, você sabe quanto tem, como é que funciona, né? Então, entender aqui esses caminhos para entender que tem dinheiro aqui, né? Na teoria, só que na prática ele pode estar em dois lugares normalmente. Ou ele está nos recebíveis do cartão, ou ele está parado lá no seu estoque, porque aqui não está o estoque contemplado, tá? Aqui está só o custo da mercadoria vendida. E eu posso colocar outras coisas aqui. Aqui faltou um Szinho aqui, ó, investimentos. Depois que eu tenho lucro, eu vou ter investimentos, eu posso ter retirada de sócios, tá? Posso ter pagamento de dívidas, né? Daqui para baixo do lucro. Por quê? Porque assim eu consigo olhar daqui para cima se meu negócio dá resultado, daqui para baixo o que eu estou fazendo com o dinheiro. Nesse caso aqui, a gente até colocou aqui, também faltou o Szinho aqui, o valor do investimento feito nessa operação aqui. Aí dá para fazer cálculo de payback, retorno, né, de rentabilidade, ROI, cada um brinca como quiser com os números aqui. Tá bom, Maurício, mas é uma aula de finanças? Isso aqui? Não, não. Eu quero falar de planejamento. Mas se eu não te der essa base, se você não souber essa base, me permita, avance seu estudo com relação à estrutura financeira do seu negócio. Se você é franqueado, pede para o seu franqueador, fala, franqueador, me ajuda aqui, cara, eu preciso entender o DRE, eu preciso entender os números, eu preciso ter base comparativa dos números da minha operação aqui com de outras operações, outras franquias que você já vendeu aí por aí, para eu poder entrar em contato, trocar e assim por diante. Então, entender os caminhos. Se você é uma operação individual, sozinho ali, separado, tá bom, entenda mais como funciona o seu DRE, começa a preencher, começa a alimentar. Dessa forma, pelo menos, você já começa a comparar você com você mesmo, né? A sua loja com a sua loja mesmo, para poder entender os avanços ali e tudo mais, até você conseguir criar uma curva aqui de parâmetros para que te dê aqui um bom resultado, tá bom? Mas aqui, lógico, é uma base. Se você já sabe a estrutura financeira, se você, Maurício, eu já acompanho, eu já sei aqui meus números, eu já faço esses acompanhamentos. Ótimo. Então, você faz acompanhamento de DRE, que é a estrutura do negócio, como também você pode fazer um acompanhamento do caixa. O que é o caixa? Pô, aqui é um outro negócio, totalmente diferente. Onde você tem aqui ó, 50 mil de venda, aqui 54, aqui 48 mês a mês. Só que na hora de receber a grana, isso aqui, por exemplo, é um negócio de alimentação, diferente aqui do de moda que estava ali na... Nesse caso aqui, ó, vendeu à vista 25 mil. Né? Então, ou seja, vendeu 50, recebeu 25 só. Porque os outros 25, ó, os outros 25 foram para 30 dias aqui. Ó. 25 mais 25 foi para 30 dias. Por quê? Porque em alimentação, né, eu já não tenho tanto parcelamento, mas eu tenho questões de caixa para analisar assim. Por quê? Porque na alimentação ou eu vendo à vista ou eu vendo para 30 dias.
né? Recebo para 30 dias. Se você está em moda, se você está em cosméticos, se você está em outros segmentos, de repente você tem prazos bem diferentes aqui. Então você tem que entender esse parcelamento. Por que isso é importante? Porque pode acontecer de você estar com a sua planilha de DRE aqui fechando no azul, bonita, legal, só que no fluxo de caixa faltando dinheiro, no resultado de caixa lá não tem grana. Por quê? Talvez você tenha uma questão de mercadoria, ou às vezes muita mercadoria que você comprou, já pagou por ela, mas não vendeu ainda, ou você já vendeu mercadoria, só que você não recebeu ainda, ou seja, tem dinheiro para entrar pela frente. Este é um outro controle, não vou ficar mergulhando, detalhando, mas extremamente importante para poder se olhar e se entender. Tudo bem até aqui? Então vamos lá, só recapitulando. Falamos um pouco da importância da gestão, né, e a importância de entender os números, e duas planilhas, DRE, regime de competência, e fluxo de caixa. Duas planilhas que me permitem, independente se você é franqueador, franqueado, varejista, qualquer, você precisa ter essas duas ferramentas, né, esses dois, vamos colocar essas duas planilhas, e ir acompanhando isso com alguma periodicidade para poder entender os movimentos financeiros aí, ou econômicos do seu negócio. Mas minha aula mesmo, que é onde eu gostaria de mergulhar, que é esse ponto agora, eu separo em 2 slides. Um deles, entender o capital de giro, ou seja, qual é a curva de dinheiro que o seu negócio faz, e isso é decorrência da sua curva de vendas e da sua curva de gastos. Entende? Explicando melhor. Tem gente aqui que está me assistindo que paga 13º aluguel para o shopping. Tenho certeza que tem gente me assistindo que paga 13º aluguel para o shopping. Isso já está contemplado no seu planejamento? Você já sabe disso, desde que você assinou o contrato com o seu shopping. Então, eu já sei que, de repente, em dezembro e em janeiro, não sei como é que seu shopping te cobra, vai vir ali um 13º aluguel. Então, eu já sabendo disso, e isso é planejamento, é você poder olhar à frente. Então, se eu já sei que eu tenho uma curva para baixo e depois ela sobe de novo, né? Ou não, ou o contrário, tem uma curva para cima e depois ela cai, eu já sei o que fazer. Mas, Maurício, e se minha curva é só para baixo? Sua curva é só para baixo, tem um problema de DRE, de estrutura de negócio. A sua estrutura está cara perante o que você está conseguindo vender. Aí é uma questão estrutural. Agora, não, meu DRE está bonito, Maurício, dá números positivos, só que no caixa o dinheiro não está aparecendo. Então, vai para a análise mais detalhada do seu fluxo de caixa para entender, porque pode ser uma questão mesmo sazonal ali, pontual, né? Ou pode ser uma questão mesmo de prazo. Por exemplo, eu vejo gente que chega e fala assim, não, preciso vender mais. Aí começa a esticar o prazo de venda. Começa a esticar o prazo de venda, seus recebíveis ficam lá para frente, falta dinheiro. Putz, Maurício, mas estou vendendo muito mais, só que não tem dinheiro no caixa. Claro, você está vendendo no prazo, você está jogando toda aquela venda para frente, quem é que vai bancar ali as compras dos novos produtos? Então, entender essas lógicas, isso ajuda muito bem a entender o planejamento que você vai precisar para o seu negócio. Por isso eu separei esse slide, que é o slide do passo a passo. Né? Esse material, logicamente, eu vou disponibilizar aqui pela F360 para Ablos, tá? Então, esse material eu deixo para a Fernanda também, para quem quiser ter acesso ao material, é um material básico só, não tem nada, nenhum detalhe, né, confidencial, tá? Mas quem quiser também anotar ou tirar foto, por favor, fique à vontade aí também, mas esse material a gente tem como compartilhar. Eu quero deixar esse slide, que no meu ponto de vista é a receita do bolo para você fazer um bom planejamento. Tá, Maurício, se eu fizer exatamente o que você está pedindo aqui, eu vou ter um bom planejamento e aumento o meu potencial de resultado? Sim, não tenho dúvida, não tenho dúvida. Agora, é como uma escadinha isso aqui. Você tem níveis mais fáceis e níveis bem mais difíceis. Talvez no seu primeiro planejamento anual, você não consiga atingir o último estágio, mas você vai melhorando. Cada ano, a cada semestre, a cada trimestre, você vai refazendo os passos aqui e aí você vai melhorando. Minhas dicas são, primeiro passo, vendas. Tudo começa por vender. Se eu não vender bem, não adianta querer fazer planejamento financeiro, não adianta, não estou conseguindo vender, né? Prova disso é o momento aí da pandemia. Teve gente que teve que ficar fechada com a loja durante semanas, com a loja fechada. O que aconteceu? Não vende, não entra dinheiro. Não entra dinheiro, eu vou planejar o quê? Tenho que planejar dívida? Vou planejar... É difícil, então não adianta. Primeira coisa é vendas. E quando eu falo para poder planejar vendas, exercícios, me permitam aqui, eu digo que são lições de casa, tá? Que o seu negócio vai corrigir, não eu. Mas vamos lá, ó.
Primeira questão, você tem que ter histórico. Se você não tem histórico do que você já consegue vender, do histórico do que você consegue naquele ponto que você está, né, fica mais difícil. Pô, Maurício, eu estou abrindo um negócio novo, eu sou novinho, acabei de abrir uma empresa, acabei de abrir um varejo. Legal, então você não tem esse histórico. Você vai ter que ter um pouco dessa perspectiva, dessa expectativa do quanto vai vender. A sua chance de erro é muito maior. Mas se você está abrindo, por exemplo, uma franquia, uma loja, né, franqueada, você já tem uma visão da franqueadora, porque ela já tem a visão, né, de outras lojas que já estão abertas, como podem performar. E aí você pode copiar aqui ou se inspirar nessas expectativas que a sua franqueadora está te trazendo, tá bom? Mas vamos lá, histórico, primeira coisa, se eu tenho histórico, vou fazer um planejamento, vou marcar um dia para sentar com os meus sócios, ou eu vou sentar sozinho e vou fazer o planejamento, ou começar o planejamento. Às vezes um dia não dá, se eu quiser realmente mergulhar. Primeira coisa que eu indico, vai lá e puxa o histórico. Quando eu falo puxa histórico, puxa DRE, puxa fluxo de caixa, puxa tudo. Se tiver relatório de vendas, já que eu vou falar de vendas, puxa histórico de vendas. Que dia da semana vende mais? Quem vende mais? Que produto vende? Puxa histórico, traz as informações, deixa lá na sua frente. Com o histórico, você consegue fazer um cálculo, né, em cima das vendas e em cima da estrutura do seu negócio, né? É um cálculo mais financeiro, talvez você precise aí de uma aulinha ou de conhecer um pouco mais sobre isso, mas você procura lá sobre ponto de equilíbrio. Qual é e aí você tenta calcular, em cima do histórico de números do seu negócio, qual é o ponto de equilíbrio da sua unidade. Ou seja, qual é o mínimo que a sua unidade, que seu negócio tem que vender para ficar no 0 a 0. Como eu ouvi uma vez de um franqueado, eu adoro definições feitas por gente que está no dia a dia, a pessoa me falou assim, esse franqueado me falou o seguinte, Maurício, definição de ponto de equilíbrio, valor de venda suficiente para pagar todo mundo menos a gente mesmo. E eu acho que essa é uma provocação boa. Qual é o seu ponto de equilíbrio? Qual é o ponto de equilíbrio do seu negócio? Qual é o mínimo que você tem que vender para conseguir empatar no 0 a 0? Então, esse é um número para ter o olho ali. Não quer dizer que você quer ele. Você quer o quê? Você quer o lucro desejado. Você tem um lucro aí que você deseja. Refaz esse cálculo jogando esse lucro dentro da conta. E quando você faz isso, você fala, não, então tá, se eu vender pelo menos tanto, eu empato. Mas se eu vender X mais tanto, o que seja, então eu consigo ter aquele lucro que eu espero desse meu negócio. E tem que sonhar, e tem que querer. Porque se você não tiver um número do quanto você quer lucrar, você vai viver numa ciranda, que a gente chama de uma corrida de ratos aqui, comum. As pessoas vão lá, vendem, vão lá, pagam todas as contas e vão lá ver se deu lucro. Gente, desculpa, esse processo não dá. Como eu vejo muitas pessoas aí, até assalariadas, vão lá, trabalham um mês inteiro, recebem os seus salários, pagam as contas e vão ver se sobrou alguma coisa. Gente, desculpa, a gente não trabalha para ver se sobrou alguma coisa, até porque sobra no dicionário quer dizer resto. Eu não posso, sabe, ficar no final de tudo com o resto. Tenha a visão clara, a meta do lucro que você quer. Eu quero tanto de lucro. Então, se eu quero tanto de lucro, joga nas contas, você tem a visão do quanto você tem que vender. Você tem suas expectativas. Com isso, me permita, tenha pelo menos 3 meses à frente, de 3 a 6 meses à frente do quanto você vai vender. Como assim, Maurício? É chute? Não, não é chute. Você pega histórico, você pega quanto você vendeu no ano passado, ano retrasado, se o ano passado não serve como base, tenha os números. Vai lá, dedica um tempo, fala, não, eu vou vender tanto em janeiro, vou vender tanto em fevereiro, vou vender tanto em março, abril, maio. Por que isso é tão importante? Porque se você tem essa visão do quanto você quer e pode e deseja, almeja, que seja aqui a palavra vender, você pode ir para o segundo ponto, que é você fazer o seu planejamento de abastecimento de produto. Se você vender produtos, se você for prestador de serviço, você não vai ter isso, mas talvez em prestação de serviço você vai ter que conversar com fornecedores e dimensionar a sua mão de obra, né, os seus prestadores de serviço. Em cima do que eu quero, quem trabalha em moda aqui sabe bem do que eu estou falando. Se eu quero vender tanto em janeiro, tanto em fevereiro, tanto em março, eu tenho que comprar agora. Eu já comprei até. Então, esse planejamento ele precisa ser feito com antecedência. Então, para isso, o quanto que eu vou vender, ou quanto desejo vender, e automaticamente, quanto que eu tenho que ter de produto, né, para poder vender aquilo. Eu não vou conseguir vender se eu tiver uma equipe montada, estruturada, pagando um aluguel, de repente, alto, caro, e aí chega o cliente e eu não tenho produto. Putz, é um pecado isso. Então, eu tenho que ter produto. Para ter produto, eu tenho que saber quanto que eu tenho que comprar, com que antecedência, e quanto tempo a empresa que vai produzir lá para mim me entrega.
né? E ficar em cima. Ficar em cima. Desculpa, comprei esse produto, vocês me disseram que eu receberia ele em fevereiro, está acabando fevereiro, esse produto não chegou ainda. Sabe, tem que ficar em cima, é um direito de vocês são os compradores, aqui são vocês que estão dando vamos colocar, colocando as fichas aqui. Porque quando eu tenho venda e tenho abastecimento de produto, eu já tenho duas partes importantes, quanto que eu vou vender, quanto que eu vou, a principal conta, como eu mostrei para vocês ali, produto é muito alto dentro da conta. Mas aqui vale, e aqui uma dica, fazer um planejamento tributário. O que é isso? Já marca uma reunião com o seu contador, já marca agora, já passou da hora até, na verdade, eu digo assim, está no momento exato. Eu costumo indicar para clientes meus fazer planejamento tributário em outubro, sempre. Por quê? Porque novembro já é muito preparação de Black Friday e preparação de Natal. Então, não tem jeito. A gente já assim, você tem que ter o foco nas vendas, novembro e dezembro, né? Principalmente dezembro, né? Aquela coisa de Black Friday lá na última semana, ou tem gente que já começa a fazer a Black Friday no começo de novembro, né? Com alguns produtos para chamar a atenção de clientes e tudo mais. Então, tributário, o que é isso? É fazer uma reunião com o seu contador e contar um pouquinho desses seus sonhos aqui em cima, aqui, ó, número 1 e 2 para ele. Para poder dizer para o seu contador o seguinte, olha, pretendo vender com essa loja tanto no ano que vem. Aí ele vai olhar quanto que você já vendeu, quanto você está dizendo que vai vender e vai dizer, olha, tributariamente é melhor mudar isso, mudar aquilo. De acordo com o volume, de acordo com a forma do que você vai vender, não sei. Por que eu estou dizendo isso? Porque qualquer mudança tributária tem que ser feita em janeiro. Normalmente, o ano fiscal das empresas, ele fecha em janeiro, o ano fiscal. Tirando aí algumas exceções, de repente, empresas que trabalham com chocolate, que às vezes fecham, né, depois da Páscoa, né, o ano fiscal, tem umas mudanças diferentes aí, mas, no geral, no Brasil, né, as empresas têm o seu ano fiscal terminando em dezembro para janeiro. Então, se você quiser, de repente, eu preciso voltar para o Simples Nacional, ou eu preciso sair do Simples Nacional com uma mudança XYZ tributária, que eu estou dizendo, com o apoio do seu contador. Isso vai ter que ser feito em janeiro. Não adianta chegar em janeiro para poder começar a pensar em decidir isso. Você tem que começar a pensar já, para dar tempo para o seu contador fazer as planilhas dele lá também, e tem que ter papo aberto aqui. Eu digo porque a gente não usa as contabilidades da gente como consultores. A gente usa a contabilidade como emissor de DARF, como eu brinco. Né? Você liga para o seu contador, emite aquela DARF, precisa pagar aquele título, fica só pagando imposto. Né? E eu acho que não é só por aí. Cara, agora está na hora de se planejar o ano para mim. Me ajuda a planejar o próximo ano também. A parte tributária eu não posso ter erro. Para você não chegar no meio do ano que vem, descobrir que você desenquadrou lá do Simples Nacional, tem que pagar multa, pagar um imposto muito maior. Pô, de repente era uma coisa que podia ter sido estudada antes. Então, tributário agora. Gastos em geral. Uma análise vertical de gastos, né, e metas. Faltou parênteses aqui, me desculpe. Análise vertical e meta de gastos. Por que eu estou dizendo isso? Né? Então, entender aquela curva de análise vertical e ter meta para cada grande grupo. Vou gastar com pessoas 15% do meu faturamento. Legal. E aí você vai começar a dimensionar suas pessoas, seu time. Vou gastar com aluguel, custo de ocupação, sei lá, 12% do meu faturamento. Estou chutando números, cada um tem que saber adequar aqui. 12%. Putz, está mais alto? Ou eu tenho que renegociar meu aluguel, que é difícil, ou eu tenho que aumentar meu faturamento para poder chegar naquele índice que eu coloquei. E aí você vai entendendo aqui o equilíbrio das contas. Para que você possa chegar numa meta de lucro. E por que eu digo isso? Porque as pessoas planejam vendas, Vou vender tanto, vou vender... Muitas vezes planejam vendas sem base nenhuma. É muito no que eu acho que minha loja pode vender, ou no que eu quero vender. Né? Eu digo assim, quem é que planeja lucro? Você só está planejando vendas, abastecimento de produto, tributário e custo para poder chegar numa meta clara. Quanto você vai lucrar o ano que vem? Não estou dizendo quanto você vai faturar. Isso é consequência. Então, certo seria começar por aqui. Mas eu sei que fazer esse cálculo aqui é um pouquinho mais difícil, então vamos por aqui. Tá bom, Maurício, planejei, eu acho que no ano que vem, se eu conseguir atingir as minhas metas, tudo aqui é meta, ó, tudo aqui é meta. Eu chego na minha meta de lucro, para poder fazer o seguinte, chegar num outro nível, isso aqui já é um outro nível, tá? Que é realmente poder fazer uma projeção. Projeção de receitas, projeção de gastos, e poder olhar o movimento do dinheiro. Por que eu digo isso? Poder chegar, sei lá, e olhar o seu volume de entradas e saídas pelo menos 3 meses à frente. Por amor, eu não vou fazer o planejamento de caixa do ano inteiro. É muita coisa lá na frente. Mas o planejamento de caixa para janeiro, fevereiro e março, pelo menos, dá para fazer.
em cima do seu DRE, em cima do planejamento de DRE que você fez. Se eu vender tanto em janeiro, se eu vender tanto em fevereiro, se eu vender tanto em março, quanto que eu vou receber? Ah, o de janeiro, putz, tem desconto, eu vou receber à frente, o de fevereiro já vai estar chegando mercadoria, eu vou ter que pagar. Lança isso, é um outro estudo, mas é um estudo que te dá a visão se você vai precisar ou não de dinheiro. E uma coisa importantíssima que pouquíssimos empresários fazem, mas é básico, é fazer provisões. Provisões é separar o dinheiro para aquelas contas que não são todo mês. Exemplo, férias 13º. Todo mundo sabe que tem que pagar. Só que ninguém guarda esse dinheiro, ninguém se prepara para esse dinheiro. Pô, Maurício, como é que eu faço? Liga para o seu contador e fala quanto eu deveria guardar todo mês de férias e 13º. Ele te faz a continha e diz, ó, X% da folha, tantos reais por mês. E aí coloca isso como uma conta do mês. Tá, Maurício, mas se eu estou apertado, não vou fazer isso. Concordo. Se você está apertado agora, mal tem grana para poder pagar suas contas, esquece as provisões. Mas se você já está gerando algum lucro, tem algum dinheiro em caixa, vai separando as provisões. Porque aí quando chegar na hora de pagar, não tem susto. Sabe aquela coisa que a gente vê por aí, que tem gente que recebe a fatura do próprio cartão e abre a fatura assustado, faz, nossa, como é que deu tudo isso? Tá cheio por aí. A gente não pode, como empresário, deixar isso acontecer. Porque eu já sei que aquela conta vai chegar. Férias, 13º, como eu citei, a gente sabe até mais ou menos que mês. 13º a gente já sabe, é novembro e dezembro. Então, se preparar para isso. Tendo essas projeções, você consegue ter o que a gente chama de projeção de saldo. E aqui é o estado da arte, que é o que eu vejo, principalmente empresários bem, né, que fazem um bom planejamento, que fazem uma boa, que acompanham de fato, aqui, que são bons gestores, eles dizem para a gente assim, quando chegar mais ou menos lá em segundo semestre do ano que vem, eu vou abrir mais uma loja. E você olha, você fala assim, esse cara tem um desejo forte, ele mal abriu essa aqui, já está planejando abrir a segunda. Por que ele está falando de abrir uma segunda? Porque com base nos números que ele vai atingir, se atingir, logicamente, porque se não atingir, ele vai ter que mudar os planos. Mas ele já está fazendo projeção até de saldo, para saber que vai ter dinheiro sobrando. E esse dinheiro sobrando vai possibilitá-lo, de repente, de abrir uma segunda, uma terceira. Eu digo isso porque converso também muito com multifranqueados, que a gente chama franqueados que tem 10, 20, 30 unidades. E muitos deles falam para mim, Maurício, meu planejamento está aqui. Tem gente que tem planejamento para 2 anos, para 3 anos. É preciso? Não é. Mas é uma boa visão, porque ele poder saber quando que ele vai poder pegar um outro ponto, quando ele vai poder fazer uma expansão. Quer dizer, ele tem uma previsão de crescimento. E até o contrário. Pô, Maurício, eu não estou num ponto como esse ainda. Não tem problema, na hora que você faz essas projeções aqui, você começa a olhar e falar, devido à sazonalidade, ou devido à situação Y ou Z que eu tenho na minha loja, lá em junho do ano que vem vai faltar grana. Você conseguir saber isso com 2, 3 meses, pelo menos, de antecedência, isso te abre um horizonte gigante para que você possa tomar boas decisões, não pague tantos juros e assim por diante. Qual é a brincadeira aqui? E aqui espero ter valido aqui pelas reflexões, e eu estou falando direto aqui, porque eu gosto do assunto também. Mas eu acho assim, coloca para funcionar a versão 1.0 do seu planejamento. Maurício, eu já faço, então coloca 5.0 para funcionar, em cima aqui, com algumas dicas ou com algumas sugestões, se possível, aqui, do que eu estou passando. Eu digo porque eu tenho empresas hoje que me contratam e falam, Maurício, monta o planejamento para a gente. Né? Franqueadores, muitos fazem isso, ou alguns franqueados mesmo, franqueador que pede para franqueado. Eu dou um exemplo, tem uma empresa de moda que eu atendo sempre, com muita paixão, com muito carinho, que a gente chegou a montar um simulador de planejamento. Tem umas 20 abas a planilha. A pessoa vai lançando isso lá em setembro, agosto, setembro, outubro, e já vai tendo a visão do ano seguinte. Lógico, o difícil não é montar o planejamento, o difícil é executar o planejamento. Então, me permitam, comecem a rabiscar, porque só de rabiscar, de colocar numa planilha, de colocar numa folha de papel ali, já te dá um insight de coisas que você pode tomar como decisão agora e que vão colocar assim, te poupar, ou vão te possibilitar um resultado maior lá na frente. Tá bom? Eu trouxe para vocês aqui para a gente poder fechar, tá? Acho que a Gláucia vai fazer uma pergunta, Gláucia? Não? Aqui. Desculpa. Vamos lá. Eu trouxe um vídeo para vocês, tá bom? É um vídeo simples, mas é um vídeo motivacional para a gente poder pensar um pouco na superação, tá? E essa superação que eu espero de cada um aqui para poder conseguir melhores resultados.
Bora lá, é um vídeo da Nike, tá bom? Eu vou passar aqui, mas quem não conseguir, eu mando o link também para as pessoas assistirem em casa com mais calma depois. Vou passar aqui para vocês. Bora lá. If people say your dreams are crazy, if they laugh at what you think you can do, good. Stay that way. Because what non-believers fail to understand is that calling a dream crazy is not an insult. It's a compliment. Don't try to be the fastest runner in your school or the fastest in the world. Be the fastest ever. Don't picture yourself wearing OBJ's jersey. Picture OBJ wearing yours. Don't settle for homecoming queen or linebacker. Do both. Lose 120 pounds and become an Ironman after beating a brain tumor. Don't believe you have to be like anybody to be somebody. If you're born a refugee, don't let it stop you from playing soccer for the national team at age 16. Don't become the best basketball player on the planet. Be bigger than basketball. Believe in something, even if it means sacrificing everything. When they talk about the greatest team in the history of the sport, make sure it's your team. If you have only one hand, don't just watch football, play it at the highest level. And if you're a girl from Compton, don't just become a tennis player. Become the greatest athlete ever. Yeah, that's more like it. So don't ask if your dreams are crazy. Ask if they're crazy enough. Eu brinco sempre, digo assim, parece assim, a vida de atleta, vida de varejista também, né? A gente brinca porque, como eu citei no começo, quando a gente é picado pelo bichinho do varejo, parece que a gente não quer sair mais. E tem muita gente que não é do varejo que fica perguntando assim, pô, Maurício, parece loucura, esse pessoal trabalha de domingo a domingo, né? Uns horários bem diferentes, quando chega em época de festas, esse pessoal tá na loja. E tem que ter muito gás, tem que valer muito a pena. E para muitos, às vezes, não vale. Quando eu falo não vale financeiramente, né? Mas vale de coração. A provocação aqui é de entender o seguinte, tem gente que acha, né, como no comercial aqui, fala dos atletas, né? Parece loucura. Imagina um atleta trabalhando aí, ou se dedicando, praticando 6 horas por dia, 8 horas por dia, para poder fazer uma competição. Então, eu acho que é um pouco dessa provocação que a gente tem que refletir. Não é loucura quando a gente tem a certeza do que a gente quer e, principalmente, quando a gente se prepara para isso. Loucura é querer entrar numa competição esportiva não estando preparado. Loucura é investir dinheiro numa franquia, numa loja, numa franqueadora, o que seja, e não se preparar para fazer as coisas acontecerem, achar que simplesmente a ideia ou o sonho vão fazer as coisas acontecerem e vão girar. Eu brinco sempre que digo assim, motivação faz a gente começar. E é verdade, se a gente der uma carga de motivação, as pessoas saem fazendo. Né? Assisti muita palestra dessas motivacionais, que eu saí assim, nossa, achei legal. Depois de um dia, 2, eu não sabia o que tinha que fazer. Porque, então eu acho que assim, só motivação não leva a lugar nenhum. Agora, a gente tem que estar motivado, porque motivação faz a gente levantar da cama, faz a gente querer fazer as coisas acontecerem. A gente fala que, para complementar, a gente precisa ter conhecimento. E conhecimento é algo que, vamos dizer assim, é infindável. A gente tem que estar o tempo todo aprendendo, testando, fazendo. Não é fácil, não é fácil. Só que, eu digo, a gente brinca sempre, né, que a partir do momento que você acha que você sabe tudo, né, o mercado, o concorrente vai lá e muda as perguntas. Não tem jeito, você fala assim, agora eu sei responder tudo. Não, desculpa, vai ter alguém criando perguntas novas. Então a gente tem que estar sempre estudando e praticando, colocando para funcionar, porque muito conhecimento a gente aprende em aulas como essa aqui, bate-papos, a gente aprende em livros, a gente aprende em cursos, só que muito a gente aprende na prática, a gente aprende fazendo, a gente aprende tomando na cara. Então, para que isso se consolide e de fato se torne conhecimento rápido, porque o problema não é apanhar lá no varejo, apanhar, sabe, na sala de aula e tirar uma nota ruim. O problema é não querer levantar e fazer a coisa retomar, né? E por isso eu digo sempre que
para poder fechar isso com chave de ouro, a gente precisa ter muita disciplina. Disciplina de olhar, de criar um plano, não é fácil. Para pensar uma pessoa que escreve um livro. A pessoa se dedica ali muitas vezes de madrugada para poder escrever, né? Porque ela tem que trabalhar ao mesmo tempo, só que ela está de madrugada, depois que põe os filhos para dormir, lá escrevendo, né? Então tem que ter um esforço extra. Dedique esse esforço extra para poder montar o seu planejamento. Num horário, num local que você possa ter tranquilidade, sem telefone, sem cliente te chamando, sem funcionário te batendo na porta, coisa desse tipo, mas dedique um tempo para poder fazer um planejamento bom. E depois, principalmente, coloque disciplina em cima desse planejamento. Disciplina é o ato de você fazer um pouquinho todo dia. Dói, é difícil, exige repetição, exige hábito, é difícil, mas é esse pouquinho todo dia que vai garantir, ou pelo menos, aumentar as chances do seu planejamento sair do papel, do jeito que você sonhou, do jeito que você idealizou, do jeito que você construiu. E isso faz toda a diferença. É nessa provocação que eu fecho aqui agradecendo pelo tempo de poder trocar algumas ideias com vocês, espero ter gerado algumas reflexões, ou pelo menos alguns insights. Sei que tem muita coisa para falar de planejamento, eu poderia ficar aqui 8 horas explicando no detalhe, faz isso, faz essa ferramenta e tudo mais, mas eu acho que o grande ponto aqui é que cada um esteja principalmente empenhado, engajado a querer fazer. Uma vez que vocês querem fazer, não tenho dúvida que vocês vão encontrar as ferramentas, os mecanismos mais apropriados para te ajudarem nisso. A má notícia é que o tempo voa. Já está acabando, mais um ano já foi, né? A boa é que você pode ser o piloto. A questão é, você quer sentar no lugar do piloto e assumir essa responsabilidade e levar esse avião, né, e para onde ele for é a responsabilidade sua? Ou você quer sentar lá atrás na janelinha tranquilo, né, e pedir uma água para tomar? De repente ele não vai no caminho que você queira. Eu brinco, sempre tem aquela música do Zeca Pagodinho que diz: deixa a vida me levar, vida leva eu. Né? E normalmente, pelo que eu vejo por aí, não é sempre que a vida leva para o melhor caminho, ou para o caminho que a gente queria. E por isso que eu acho que eu sou muito do ponto de que se a gente escolher o caminho, né, a gente acha o que é importante para a gente. E aí a questão da realização pessoal mesmo e profissional, logicamente. Aqui, quem quiser me acompanhar, basta escrever FF Cube ou Maurício Galhardo nas mídias sociais, vai me encontrar. Né? E deixo aqui de coração, né, a referência do F360, esse novo parceiro da Ablus aí também, uma plataforma de, eu chamo de retaguarda, né, mas é bem mais do que isso, para poder ajudar, de repente, a te fazer trilhar esse caminho do planejamento. Digo isso porque o F360 estrutura o DRE para você, ele te faz projeção de fluxo de caixa, ele te ajuda a conciliar os cartões, entre várias outras coisas que podem te ajudar muito aí no seu dia a dia, na sua gestão, para que você consiga chegar no seu melhor resultado. Acho que é isso. Deixo aqui os contatos aqui também do Lucas e da Natália, né, para quem precisar. E Fernanda, muito, muito obrigado por abrir as portas para eu poder trocar ideia aqui com o seu público. Espero que tenha valido para as reflexões. Muito, muito. Foi realmente uma aula. Muito obrigada, viu? Mais uma vez, Galhardo, F360 também por ter proporcionado essa aula real de finanças aí, mesmo que de forma rápida, acredito que aí muitos tenham tido um pouquinho mais de abertura de mente para conseguir seguir o finalzinho desse ano e se planejar para o próximo ano também. F360, obrigada muito pelo apoio, sejam muito bem-vindos ao Clube de Benefícios. Estamos muito felizes com essa parceria e com certeza aí para uma longa data. Agradeço a todos que participaram. O material, como o Galhardo disse, vai ser compartilhado pela F360, a gravação também, e no canal do YouTube da Ablus também vamos compartilhar durante a semana. Obrigada a todos e tenham uma excelente semana. Galhardo, boa semana para você também. A todos, muito obrigado.